Cara, voltando lá no início, eu gostaria de perguntar sobre... Por exemplo, Tales de Mileto falava que a arqué era água, né? Eles tentando explicar todas as coisas e tudo. Aí tinha outros filósofos lá que falavam que a terra, o fogo, o ar. E, na sua opinião, o que seria a arqué? Seria o todo? Seria Deus? Então, a arqué é uma ideia de um princípio, né? Ou princípios ali, que seriam os princípios que compõem o universo, tá? Quando se fala aí dos pré-socráticos, como o Tales de Mileto, é muito complicado porque, às vezes, do texto original, desse sujeito não sobrou nada. Sobrou comentário de alguém. E quando às vezes é o comentário de alguém também, sim, você tem uma página de comentário. O resto tudo é especulação nossa, tá? Então você fala assim, como é que você vai definir o pensamento de alguém sobre o que todo o telefone sem fio que a gente falou aqui, e ainda sobrou uma ou duas páginas sobre todo o trabalho daquela pessoa. Ainda mais que foi alguém que viveu num tempo diferente, onde as ideias eram diferentes, todo mundo pensava diferente. Mas o que a gente pode tirar em comum ali? Eu acho que todos os pré-socráticos pensavam de maneira muito similar e estavam usando elementos simbólicos para dizer a mesma coisa, até porque eles estudavam, na sua maioria, eles iam para o Egito estudar, né? E depois é como se fosse assim, a grande universidade de referência da época era o Egito. Né, cara? Como é que pode? Então, todo mundo que queria estudar na Grécia, e os gregos conhecidos ali pela sua sabedoria, eles diziam que os mais sábios eram os sacerdotes egípcios. Né? Então eles iam lá estudar e voltavam trazendo essas ideias e tentando explicar um pouco sobre como o mundo funciona. Então, até Demócrito, né, que traz a ideia do átomo, que não é a ideia do átomo moderno, mas como a partícula indivisível, eles estavam meio que falando ali de princípios que nascem lá no hermetismo, tá? Fala assim, que o todo e a parte são uma coisa só. E que o todo é simplesmente a junção de todas essas partes, né? Esse todo a gente pode chamar de Deus, como é para Spinoza, depois em termos modernos ele já é um cristão, né? Mas ele está falando de Deus aí como essa grande partícula em que todas as coisas estão inseridas e fazem parte dela, né? Então essa arquê é como se fosse uma parte fundamental do todo, que eu posso chamar de Deus, posso chamar de natureza, cosmos, etc. De acordo com o meu tempo histórico e minha crença, eu vou dar um nome para isso, né? Para os taoístas, Nossa, né? Que legal. E como você já falou aí, citou o hermetismo, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Porque, como você falou, o Egito era uma referência para eles, tanto conhecimento vinha de lá, muito discutido até hoje como que foram feitas aquelas benditas pirâmides que sempre tem discussão. E como é que pode um povo ser tão, sei lá, velho, ter uma tecnologia tão avançada que até hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente não compreender. E o conhecimento que é muito discutido lá é o hermetismo. Queria que você falasse um pouco pra gente, porque além de historiador e filósofo, as duas coisas se juntam e é perfeito para falar sobre hermetismo. O hermetismo, ele fala ali de leis naturais, certo? De 7 leis naturais que se expressam no pequeno e no grande. É igual você pensar assim, temos aqui a lei da gravidade, tá? Ela vai exercer sua força sobre essa caneca, sobre nós, mas é a mesma lei que está exercendo sobre os planetas e o movimento deles no universo. Então, ali ele está falando de leis naturais que não só vão se expressar no físico, mas em todos os âmbitos que a gente pensar, né? Em todos os planos de existência, vamos dizer assim, em todas as dimensões. O que isso significa? Não sei, difícil definir. não sou detentor dessa verdade, né? Entendo. Mas todo esse conhecimento estava ali no Egito como uma referência, né? E, na verdade, a gente não sabe como as pirâmides foram construídas, como é que se chegou nelas. A datação delas é uma coisa muito imprecisa, tá? Então é uma coisa que é mais um argumento de autoridade, porque alguém chegou e datou e ninguém se discute muito depois e aceita o argumento de autoridade. E não sei se você reparou também, quando alguém questiona a maneira que o Egito explica, o governo do Egito explica, eles ficam putos de raiva. Você já reparou isso? Sim. Eles não gostam que questionem eles.
De maneira geral, dentro da própria ciência, a ciência ela deveria ser muito mente aberta. Esse é o princípio científico, né? De aceitar o questionamento, testar as hipóteses e conforme forem surgindo novas hipóteses, estar aberto a elas também, né? Mas a gente vê o fanatismo está muito presente no meio acadêmico também. E as pessoas às vezes construíram todo o seu castelo de areia, sua tese de doutorado, etc., em cima daquilo ali. E alguém quer vir questionar todos os fundamentos desse castelinho de areia e derrubar ele, o pessoal defende com unhas e dentes. Legal. E tem alguma teoria, já que a gente está falando de teorias aí da conspiração, tem alguma que você acha mais absurda de todas e uma que você acha mais próxima do que pode ser realidade ou não? Você fala especificamente das pirâmides do Egito ou... Em geral, alguma teoria que você fala, não, isso aqui é maluquice, é uma pira da internet que o pessoal cisma de falar que procede, e essa aqui já tem um quê de verdade, mas não foi comprovado, mas é uma das teorias da conspiração que eu acredito. Igual tem várias, né? Por exemplo, uma que é bem rechaçada aí, a questão da Terra plana, é a teoria da conspiração. A gente tem outras teorias aí, por exemplo, de que existem reptilianos entre nós, né? Aquela coisa toda. Enfim, teorias aí para todo gosto. Parece que é à la carte. Aí a pessoa vai, escolhe e coloca a teoria da conspiração que mais gosta no prato. E por aí vai. E tem alguma que você consegue apontar, a mais absurda e a mais factível? Olha, eu traço a linha do terraplanismo. Porque acho que por uma observação dos astros, né? E você tinha Arquimedes aí, já conseguiu medir a circunferência da Terra, isso 2.000 anos atrás, né? 2.500 anos atrás, Arquimedes mediu a circunferência da Terra. Acho que tá bem tranquilo de a gente afirmar que essa é uma conspiração meio fajuta. Mas outras coisas eu acho que assim, eu me interesso mais em por que as pessoas construíram isso, essas ideias, né? Por exemplo, os aliens construíram as pirâmides do Egito. Normalmente as pessoas vão para esse lado porque está tão inconcebível pensar que no passado tinha uma tecnologia que nós não temos hoje, um conhecimento, né? Que a pessoa prefere buscar uma solução externa para poder conceber que no passado, né, talvez soubessem de como manipular, usar dessas leis da natureza e que esse conhecimento foi perdido. Isso é tão impossível assim? Eu acho que não, mas eu também não tenho evidência suficiente para poder afirmar isso. Mas surgem cada vez mais, né, evidências de que essa história, de maneira geral, e não só das pirâmides, várias outras, estão mal contadas, né? São narrativas que foram se construindo ao longo do tempo, baseadas num eurocentrismo, né, e voltada ali para a Europa, no centro do mundo, e o europeu não poderia ser questionado como o grande poder científico, né? E a gente tem uma herança disso. Tanto que a gente praticamente ignora a história e os conhecimentos e a filosofia oriental, que é riquíssimo, né? Mas isso vai meio que caindo por terra, porque assim como a gente não explica uma pirâmide com as teorias atuais, a gente não explica um Stonehenge, a gente não explica Machu Picchu e uma série de outras coisas, porque... Pois se não tem explicação, pode ser qualquer coisa. Até a explicação da Helena Blavatsky, que a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, né? De que existiu uma civilização muito avançada, que teve o cataclisma lá e tal, e o que sobrou dela foi ali o pessoal do Egito, né? Que teve esse conhecimento todo e por isso conseguiu fazer esses feitos aí que ninguém consegue explicar até hoje. Também é aceitável, pô. Sim, e Platão vai narrar isso em Timeu e Critias, né? Então isso já, quem estuda datação geológica já começa a achar algumas coincidências aí que, como é que Platão saberia disso, né? Desses fatos geológicos, enfim. Então eu acho que são coisas que ao longo do tempo a gente vai transformando e compreendendo mais a nossa história e perdendo narrativas
fantasiosas, construídas ao longo do tempo, e que as pessoas passaram a aceitar por um simples argumento de autoridade de quem estava numa universidade de Oxford da época e falou assim, as coisas foram assim, né? Minha tese é essa. Verdade. E porque ele era o bambambam da Universidade de Oxford, ninguém ia questionar. Isso sobreviveu até hoje. Verdade. E você citou aí a parte do eurocentrismo, né, que muitas das vezes na academia, né, quando a gente está estudando filosofia, é muito falado sobre a questão dos autores europeus, né? Não sei como é que está hoje nessa parte aí, tanto do ensino médio como da parte acadêmica da coisa. Ainda se fala somente na parte dos europeus ou tem se mudado essa questão? Tem buscado, por exemplo, autores africanos, autores asiáticos, aquela coisa toda. Como é que na educação hoje está sendo implantada essa questão? Muito pouco. Isso é questionado de maneira geral, especialmente se você pega assim para um professor de história, um professor de filosofia, né? Essa área de humanas costuma se questionar mais, mas ainda assim se traz muito pouco da antiguidade, se estuda muito pouco da antiguidade, se estuda muito pouco do Oriente, traz muito pouco conhecimento de lá e aproveita disso muito pouco. E ao mesmo tempo, quando faz esse questionamento, se faz muitas vezes com um viés político e uma ideia um pouco reacionária ali, ou com uma ideia de ser de provocar uma revolução, que eu também não acho que seja o caminho. É um outro tipo de extremismo e que, na verdade, o conhecimento chegou para a gente dessa maneira e esse conhecimento é muito útil, Sim. muito válido. A gente tem que continuar estudando, a gente só precisa ampliar o que a gente estuda, né? Exatamente. E ter outras visões e não querer desconstruir aquela visão e falar que ela é errada, etc. Não, ela é uma visão. Temos que acrescentar mais visões para fazer esse estudo comparado. Exatamente.